A maioria dos homens vive como folhas ao vento, levados por impulsos, desejos passageiros e opiniões alheias. Yamamoto Tsunetomo, o samurai que dedicou sua vida à filosofia do Hagakure, acreditava que esse tipo de existência era a mais lamentável de todas. Para ele, a ausência de disciplina não era apenas uma fraqueza, era um sinal de que a alma havia se perdido. A disciplina, segundo Tsunetomo, é a espinha dorsal do homem que deseja viver com honra, propósito e força verdadeira. Sem ela, todo talento se torna inútil, todo potencial vira desperdício e toda promessa de grandeza morre antes mesmo de nascer. Disciplina não é sobre regras impostas por outros. É sobre o que você decide fazer quando ninguém está olhando. É quando o cansaço grita, a vontade falha e ainda assim você se levanta. O samurai não treinava apenas para lutar contra inimigos externos, mas para derrotar o adversário mais traiçoeiro, ele mesmo. A mente que reclama, o corpo que hesita, o medo que sussurra. Vencer esses elementos era a verdadeira batalha, e só quem tem disciplina é capaz de vencer essa guerra silenciosa todos os dias. Tsunetomo dizia que a vida de um guerreiro é decidida nos pequenos hábitos. Não é o grande feito em campo de batalha que define um homem, mas sua rotina diária. A maneira como ele acorda, como arruma seus pertences, como afia sua espada, como observa o silêncio. Para o samurai, cada gesto é uma declaração de disciplina. Não há espaço para negligência, não há espaço para preguiça. Viver com disciplina é viver com intensidade, com atenção plena. É recusar o caminho mais fácil em favor do caminho que molda o caráter. Ele acreditava que o homem sem disciplina é como um navio à deriva. Ele pode até se mover, pode até parecer vivo, mas está perdido, vulnerável, sem direção. Qualquer vento, qualquer corrente pode desviá-lo. Já o homem disciplinado pode até enfrentar tempestades, mas permanece firme, guiado por seu propósito, por sua decisão de ser mais do que um mero espectador da própria vida. Tsunetomo via a disciplina como o verdadeiro diferencial entre os que vivem com dignidade e os que apenas sobrevivem. Um ponto essencial da visão de Tsunetomo é que a disciplina não nasce do conforto, mas do sacrifício. Ela é forjada na dor, na repetição, na renúncia. O samurai não esperava sentir vontade para agir. Ele agia mesmo sem vontade, porque entendia que vontade é fraca, instável, enganosa. A disciplina, por outro lado, é sólida, constante, confiável. Ela é o que mantém o homem no caminho quando tudo parece desabar. É o que impede que ele se renda ao medo, ao desejo, ao comodismo. Essa visão é brutalmente honesta. Tsunetomo não tinha paciência com desculpas, com racionalizações. Para ele, ou o homem tem disciplina ou não tem. Não há meio termo. E quem não tem disciplina está condenado à mediocridade. Pode ter sonhos grandiosos, ideias brilhantes, talentos raros, mas tudo isso será inútil se ele não for capaz de dominar a si mesmo. Porque no fim das contas, é a disciplina que transforma sonho em realidade, talento em maestria, potencial em legado. Tsunetomo também via a disciplina como uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, por seus mestres, por sua missão. O homem indisciplinado desonra sua própria existência. Ele trai suas promessas, adia suas metas, destrói sua confiança. A disciplina, por outro lado, constrói uma ponte entre o que se é e o que se deseja ser. Ela transforma intenção em ação, visão em prática, vontade em hábito. E só quando o hábito está solidificado é que o caráter se revela. Para Tsunetomo, a disciplina era uma expressão da alma. Não era uma técnica, era um estado de ser. O samurai não precisava de motivação para agir. Ele era a própria motivação. Ele era aquele que agia mesmo quando não havia aplausos, mesmo quando ninguém notava, mesmo quando tudo parecia em vão. Porque entendia que cada ato disciplinado
Era um golpe contra a fraqueza, um avanço na direção da excelência, uma reafirmação de quem ele escolheu ser. Na tradição samurai, a disciplina não era apenas individual. Era transmitida de mestre para discípulo, como um fogo sagrado. Era cultivada com reverência, mantida com esforço constante. O homem que quebrava sua disciplina não apenas falhava consigo mesmo, mas desrespeitava toda a linhagem de guerreiros que vieram antes dele. Era uma questão de honra. E para o samurai, a honra valia mais do que a vida. Um homem podia morrer em paz se soubesse que viveu com disciplina, mas viver sem ela era, para Tsunetomo, uma forma lenta de morte. Ele não via a disciplina como algo rígido, frio ou inflexível. Pelo contrário, a disciplina verdadeira era dinâmica, vibrante, cheia de vida. Ela dava direção, energia, clareza, permitia que o homem canalizasse sua força para o que realmente importava. Sem disciplina, a energia se dispersa, os dias se tornam vazios e o tempo escorre entre os dedos como areia. Mas com disciplina, cada dia é uma oportunidade de forjar-se, de aproximar-se do ideal, de viver com intensidade. Yamamoto Tsunetomo acreditava que a disciplina começa na mente. É ali que o combate acontece primeiro. Antes de levantar da cama, antes de pegar na espada, antes de dar o primeiro passo, o samurai já venceu, ou perdeu, dentro de si. Se a mente está dispersa, fraca, hesitante, o corpo segue o mesmo caminho. Mas se a mente está firme, clara, decidida, nada pode deter o guerreiro. Por isso, treinar a mente era tão importante quanto treinar o corpo. Meditação, silêncio, contemplação, tudo isso fazia parte da disciplina. Para Tsunetomo, o homem disciplinado não é aquele que nunca sente medo, cansaço ou dúvida. É aquele que, apesar disso tudo, segue em frente. Ele não espera condições perfeitas porque sabe que elas não virão. Não espera motivação porque sabe que ela é passageira. Ele se apoia em algo mais profundo. A decisão irrevogável de se tornar alguém melhor, alguém mais forte, alguém digno de respeito. E essa decisão é reforçada todos os dias, nos pequenos atos, nas escolhas invisíveis, nos momentos em que ninguém mais está por perto. A disciplina também era, para Tsunetomo, uma forma de liberdade. Pode parecer contraditório, mas é a mais pura verdade. O homem indisciplinado é escravo de seus impulsos. Já o homem disciplinado é livre para escolher, livre para agir com sabedoria, livre para construir seu destino, livre para viver com honra. Essa liberdade não vem fácil. Ela exige sacrifício, perseverança, coragem. Mas é a única liberdade verdadeira. Tudo o mais é ilusão. O samurai disciplinado não buscava recompensas imediatas. Ele entendia que o fruto da disciplina é colhido no longo prazo. Muitas vezes em silêncio, muitas vezes sozinho, mas sempre com integridade. Ele não se iludia com atalhos. Sabia que o caminho da disciplina é longo, árduo e solitário. Mas também é o único que leva à grandeza. E por isso o escolhia todos os dias, mesmo quando o mundo gritava o contrário. Porque para ele não havia honra maior do que manter-se firme em seus princípios. A disciplina, na visão de Tsunetomo, era também um gesto de humildade. O homem disciplinado reconhece que precisa ser lapidado, que ainda não é tudo o que pode ser, que ainda há muito a aprender, muito a corrigir, muito a crescer. Essa consciência o mantém vigilante, atento, comprometido. Ele não se acomoda, não se ilude com elogios, não se entrega à vaidade. Ele continua, porque sabe que a disciplina é uma jornada sem fim e que é nesse caminho que o verdadeiro poder se revela. Tsunetomo via o desleixo como uma forma de decadência espiritual. Um homem que negligencia sua rotina, seu corpo, sua mente, está lentamente se entregando à morte em vida. E essa morte não é física, é existencial.
é a perda do brilho nos olhos, da firmeza nas palavras, da determinação nas ações. A disciplina mantém o homem desperto, consciente, presente. É o que impede que ele se torne uma sombra de si mesmo, um fantasma arrastado pelos dias. Quando Tsunetomo escrevia suas reflexões no Hagakure, ele não falava apenas aos guerreiros de sua época. Falava a todos os que desejam viver com honra e firmeza. Suas palavras atravessam o tempo porque tocam um ponto essencial da alma humana. O desejo de ser mais, de viver com sentido, de não desperdiçar a própria existência. E é a disciplina que transforma esse desejo em realidade. Sem ela, tudo é apenas intenção morta. A disciplina, para Tsunetomo, não se tratava apenas de manter a ordem externa, mas de dominar as tempestades internas. Ele compreendia que o caos não estava do lado de fora, mas dentro da mente. Uma mente indisciplinada se torna refém de pensamentos inúteis, desejos contraditórios, emoções descontroladas. E isso, mais do que qualquer inimigo, destrói um homem por dentro. Por isso, a prática constante de autocontrole, de foco e de silêncio era fundamental. Não havia espaço para devaneios. O samurai disciplinado era aquele que sabia calar as vozes internas e ouvir o que realmente importava. Não se trata de rigidez por si só, mas de clareza. A disciplina traz clareza sobre o que deve ser feito, mesmo que o coração esteja inquieto. Ela corta a confusão como uma lâmina bem afiada. E essa clareza é um privilégio raro. A maioria dos homens se perde justamente porque não sabe o que fazer, ou sabe, mas não consegue fazer. A disciplina resolve os dois problemas, mostra o caminho e dá a força para percorrê-lo, mesmo que seja longo, mesmo que seja solitário, mesmo que doa. Tsunetomo ensinava que a disciplina é aquilo que sobra quando o entusiasmo acaba. Quando o calor inicial da motivação se apaga, é a disciplina que mantém a chama acesa. Ela é o que resta quando todos os outros abandonam o esforço. O homem comum desiste. O homem disciplinado continua. E é por isso que ele chega mais longe. Não porque é mais talentoso, mas porque é mais constante. E a constância no final supera o talento, supera até a sorte, porque é ela que constrói, tijolo por tijolo, uma vida que vale a pena ser vivida. O samurai disciplinado não se gaba, ele não precisa. Sua presença já impõe respeito, porque há uma firmeza em seu olhar, uma serenidade em sua postura, uma força silenciosa em seus gestos. Essa força vem da disciplina, de anos fazendo o que era preciso, mesmo quando não queria, de suportar o desconforto sem perder a compostura, de manter a palavra dada mesmo quando o mundo inteiro mudava de ideia. Essa firmeza impressiona não por ser barulhenta, mas por ser inabalável. É o tipo de presença que não se impõe pelo grito, mas pelo exemplo. Tsunetomo observava que a disciplina também era um ato de coragem, porque exige que o homem enfrente a si mesmo todos os dias. E isso é muito mais difícil do que enfrentar inimigos externos. Vencer a preguiça, o orgulho, o medo, a dúvida, a vontade de desistir, essa é a verdadeira guerra. E só quem é disciplinado tem armas suficientes para essa batalha. O covarde foge, se distrai, se entrega. O disciplinado enfrenta, persiste, vence. A disciplina também molda a visão. Um homem indisciplinado vê apenas o que está perto. Ele pensa no prazer imediato, na fuga momentânea, na gratificação instantânea. Já o disciplinado enxerga longe. Ele pensa em legado, em construção, em consequência. Ele não troca o que mais quer por aquilo que quer agora. Ele sabe esperar, sabe plantar, sabe que o tempo é seu aliado quando se tem disciplina, e por isso constrói aos poucos o que outros tentam arrancar à força e fracassam. Na filosofia de Tsunetomo, cada ato de disciplina é uma afirmação de identidade. Não se trata apenas de fazer, trata-se de ser. O homem disciplinado está, a cada gesto,
dizendo para o mundo e para si mesmo: eu sou aquele que cumpre o que promete. Eu sou aquele que age mesmo sem aplausos. Eu sou aquele que não foge do caminho. Isso constrói uma autoestima sólida, que não depende da opinião alheia, porque ela nasce da coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Não há paz verdadeira sem disciplina. Pode-se até experimentar momentos de prazer, mas sem disciplina virá o peso do arrependimento. A consciência inquieta, a sensação de ter traído a si mesmo. A disciplina, por mais dura que pareça, liberta o homem desse sofrimento, porque ele sabe que está fazendo o que é certo, ainda que custe. E isso dá um tipo de paz que dinheiro nenhum compra, que elogio nenhum proporciona. É a paz de um espírito em ordem. E um espírito em ordem é imbatível. O treinamento diário do samurai não era apenas físico. Ele envolvia rituais, silêncio, observação dos detalhes. Um samurai podia passar horas afiando sua espada com concentração total. Isso não era perda de tempo, era disciplina. Era a consciência de que tudo importa, de que cada gesto é um reflexo da mente. Um homem que vive de forma descuidada em pequenas coisas não pode ser confiável nas grandes. Para Tsunetomo, a maneira como alguém realiza o mais simples dos gestos revela tudo sobre ele. E por isso, o treino constante da atenção e do cuidado era sagrado. A disciplina também serve como um escudo contra os vícios. Num mundo repleto de distrações, de estímulos vazios, de tentações que seduzem e enfraquecem, a disciplina é o que mantém o homem centrado. Ela o impede de se perder, de ser engolido por hábitos autodestrutivos. Um homem disciplinado escolhe o que consome, escolhe com quem anda, escolhe o que permite entrar em sua mente, e essa escolha consciente o protege. Faz com que ele viva com mais leveza, mais foco, mais domínio. Há uma beleza silenciosa na disciplina. Não é uma beleza escancarada, não é algo que chama a atenção de imediato, mas, com o tempo, torna-se impossível não notar. É a beleza da ordem, da constância, da coerência. É a beleza de alguém que não vive de promessas, mas de prática. Alguém que, em vez de reclamar, age. Em vez de esperar, constrói. Em vez de justificar, entrega resultado. Essa beleza não se aprende em livros, se cultiva na rotina, na repetição, no esforço que ninguém vê. Tsunetomo também alertava sobre um inimigo da disciplina, a arrogância. O homem que acredita que já sabe o suficiente, que já fez o suficiente, que já é suficiente, perde a chama da busca. E sem essa chama, a disciplina morre. Por isso, o verdadeiro disciplinado é, antes de tudo, humilde. Ele sabe que sempre pode melhorar, sempre pode afiar mais a espada, sempre pode ser mais atento, mais paciente, mais firme. Essa humildade o mantém em movimento, o impede de se acomodar, o protege da queda silenciosa da autossatisfação. A disciplina é o que transforma o ordinário em extraordinário, porque um gesto simples, repetido com intenção e precisão todos os dias, se torna poderoso. Tsunetomo sabia disso. Ele via a excelência não como um dom, mas como um hábito construído na lama da persistência, no calor do sacrifício, no silêncio da repetição. Por isso, o homem verdadeiramente disciplinado não precisa ser brilhante. Ele só precisa ser constante. O brilho vem com o tempo. É importante entender que a disciplina não nasce do ódio ao conforto, mas do amor à evolução. O samurai não buscava sofrimento por vaidade ou orgulho. Ele apenas aceitava o desconforto como parte do caminho. Sabia que não existe transformação sem dor e que o desconforto é apenas o preço a ser pago por se tornar alguém melhor. Por isso, ele não resistia à disciplina. Ele a acolhia. Sabia que ela o conduzia à liberdade real, ao domínio de si, à realização de seu destino. Na vida comum,
Muitos evitam a disciplina por acharem que ela limita, mas é exatamente o contrário. O indisciplinado é que vive preso ao humor, aos impulsos, à opinião dos outros, aos próprios hábitos ruins. O disciplinado, por outro lado, é dono de si. Ele escolhe como reage, escolhe como age, escolhe como vive. E essa escolha consciente é a essência da liberdade. Tsunetomo sabia disso. Por isso, sua vida foi um exemplo vivo de como a disciplina não aprisiona, ela liberta. Aqueles que olham de fora podem achar a disciplina entediante, mas ela é, na verdade, profundamente satisfatória, porque dá sentido aos dias, dá estrutura ao caos, dá firmeza às decisões. O homem disciplinado não se sente vazio, mesmo em silêncio, porque ele sabe que está avançando, mesmo que lentamente, mesmo que em passos invisíveis. Ele sente que está crescendo, e esse sentimento alimenta sua alma. Para Tsunetomo, o verdadeiro samurai é aquele que não precisa provar nada para ninguém. Sua disciplina já diz tudo. Ele não grita sua força, ele a demonstra em cada ato, em como caminha, em como escuta, em como reage, em como permanece firme quando outros desabam. Essa força silenciosa, forjada na disciplina, é mais poderosa do que qualquer demonstração explosiva de poder, porque ela é estável, é profunda, é real. Mesmo em momentos de crise, o homem disciplinado mantém a compostura, não porque não sente medo, mas porque sabe como reagir diante dele. Ele foi treinado para isso. Sua disciplina não é apenas um conjunto de regras, é uma armadura invisível que o protege contra o desespero. Enquanto os outros entram em pânico, ele observa. Enquanto os outros fogem, ele se prepara. Enquanto os outros se perdem, ele age com clareza. Isso é fruto de anos de treino interno, de hábitos construídos com paciência e firmeza. Tsunetomo acreditava que todo homem carrega dentro de si tanto a luz quanto a escuridão, e que é a disciplina que fortalece a luz. Sem ela, a escuridão vence. A preguiça, o egoísmo, a covardia, o ressentimento tomam conta. Mas com ela, o homem se torna capaz de iluminar o próprio caminho, e com o tempo, também o caminho dos outros. Porque o exemplo de alguém disciplinado inspira, mostra que é possível viver com força e propósito. Mostra que não estamos condenados à fraqueza. No final, Tsunetomo nos lembra de que o verdadeiro legado de um homem não está nas palavras que diz, mas no modo como vive. E se há uma marca que separa os grandes dos comuns, é a disciplina. Ela é o fio invisível que costura todos os outros valores. Sem ela, até a coragem vacila, a sabedoria se perde, a força enfraquece. Mas com ela, o homem se torna completo, não perfeito, mas inteiro. E isso, no mundo dos samurais, era o mais alto ideal. O que separa um homem que se arrasta pela vida daquele que caminha com propósito não é sorte, nem inteligência, nem talento. É disciplina. Tsunetomo via isso com clareza cruel. Um homem pode ter nascido em berço humilde, pode não ter recebido educação formal, pode ter sofrido perdas e derrotas, mas se ele for disciplinado, pode se elevar, pode mudar seu destino. Pode tornar-se digno de respeito. Em contrapartida, um homem com todas as vantagens do mundo, mas sem disciplina, está condenado a desperdiçar tudo. Viverá na superfície, sem mergulhar no próprio potencial, sem deixar rastro, sem força, sem verdade. Tsunetomo acreditava que a disciplina era também um ato de amor. Não o amor frágil e sentimental, mas o amor duro e comprometido. Amor por algo maior do que o próprio conforto. Amor por uma missão. Amor por si mesmo. Não pela versão atual, mas pela versão que pode emergir com esforço. A disciplina é o maior gesto de amor que alguém pode ter por seu futuro.
É como um pai rigoroso que ensina com firmeza, sabendo que está preparando o filho para resistir ao mundo. Quem vive com disciplina, planta hoje a colheita de amanhã. Quem vive sem ela, só colhe vazio. Na prática do Bushido, o código do guerreiro samurai, a disciplina era o sangue que alimentava todas as virtudes. A lealdade sem disciplina vira instabilidade. A coragem sem disciplina vira imprudência. O respeito sem disciplina vira conveniência. Tudo se sustenta na disciplina. É ela que garante a consistência, a firmeza, a constância. Sem ela, até a fé vira superstição e até a força vira arrogância. Por isso, Tsunetomo enxergava a disciplina como o eixo invisível em torno do qual gira a vida de um homem verdadeiro. O curioso é que a disciplina raramente é celebrada. Ninguém aplaude alguém por ter acordado cedo, por ter feito o que era certo, sem ser visto por ter recusado uma distração. Mas é nesses momentos que se constrói o verdadeiro valor. A disciplina não brilha como uma vitória grandiosa, mas atua como uma base sólida, invisível, inquebrantável. E é isso que faz dela tão valiosa. Ela não precisa de reconhecimento. Ela é autossuficiente. Ela vive no silêncio dos fortes. Tsunetomo ensinava que quem busca viver com honra deve inevitavelmente tornar-se um discípulo da disciplina, porque ela exige renúncia. E a renúncia é um dos caminhos mais diretos para a nobreza de espírito. O homem disciplinado abre mão do prazer fácil para alcançar o valor real. Abre mão do agora em nome do eterno. Ele não está em busca do alívio, mas da verdade. E só encontra essa verdade quem aceita passar pela fornalha da repetição, da firmeza, da rotina. É ali que a essência se revela. O mundo moderno oferece muitas desculpas para se fugir da disciplina. Excesso de estímulos, promessas de gratificação imediata, vícios disfarçados de lazer. Tsunetomo, mesmo falando de séculos atrás, já previa o perigo de viver à mercê do conforto. Ele sabia que o conforto prolongado enfraquece a alma. Um corpo mole reflete um espírito frouxo. E por isso, o samurai se expunha deliberadamente ao desconforto. Não por masoquismo, mas por sabedoria. Ele sabia que o desconforto o manteria vivo, desperto, atento. O conforto demais, por outro lado, é como um veneno lento que adormece o espírito. A disciplina também gera autoconhecimento. Cada vez que o homem decide continuar, mesmo sem vontade, ele descobre algo novo sobre si mesmo. Descobre que é mais forte do que pensava. Descobre que pode suportar mais do que imaginava. Descobre que há dentro dele uma chama que não se apaga. E quanto mais ele age com disciplina, mais essa chama cresce, até que ela ilumina tudo ao redor. E se torna impossível viver de outra forma, porque a alma sente quando está no caminho certo. E sente também quando está se traindo. Tsunetomo acreditava que a disciplina era a própria essência da dignidade. Um homem indisciplinado pode até parecer feliz, mas sua consciência o denuncia. Ele sabe lá no fundo que está fugindo do que prometeu ser, fugindo do que poderia alcançar, fugindo da luta interna que precisa enfrentar. E essa fuga cobra um preço alto: a perda do respeito próprio, a perda do brilho nos olhos, a perda da conexão com algo maior. Já o disciplinado, ainda que silencioso, caminha de cabeça erguida, porque sabe que está em paz com o próprio esforço. Há uma diferença brutal entre a vida levada por impulso e a vida guiada por disciplina. O primeiro tipo é como uma folha jogada ao vento. Gira, cai, muda de direção sem controle. O segundo é como uma flecha disparada com precisão, reta, firme, decidida. E isso se traduz em todos os aspectos da existência, na forma como se relaciona, como trabalha, como fala, como se posiciona no mundo. Um homem disciplinado atrai naturalmente respeito, porque transmite segurança.
Ele não precisa ameaçar. Sua própria estabilidade é uma força. Para Tsunetomo, a disciplina também era uma forma de honrar o tempo. O tempo é o bem mais precioso que temos, e desperdiçá-lo com distrações inúteis, com hábitos destrutivos, com preguiça e desorganização, é uma forma de desrespeito à própria existência. O homem disciplinado trata o tempo como um tesouro. Ele organiza seus dias, seleciona suas prioridades, mantém sua mente limpa para que o tempo não o consuma, mas o sirva. E essa é uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver: saber usar o tempo com sabedoria. A disciplina molda até mesmo o silêncio do homem. Um samurai disciplinado não fala demais. Suas palavras são pensadas, medidas, afiadas como sua espada, porque ele aprendeu, na prática, que falar sem agir é inútil, e agir sem pensar é perigoso. Por isso, seu silêncio tem peso, sua presença tem impacto, sua fala tem autoridade. Tudo isso nasce de uma vida treinada na constância, na vigilância, na prática diária do autocontrole. A mente disciplinada é uma mente treinada para não reagir impulsivamente. Ela observa, reflete e então decide. Isso torna o homem poderoso, não porque ele controla os outros, mas porque controla a si mesmo. E quem domina a si mesmo é capaz de dominar qualquer situação. Tsunetomo sabia disso e por isso valorizava tanto os pequenos atos, porque é neles que se revela a verdadeira disciplina. Na paciência diante do erro alheio, na firmeza diante da tentação, na serenidade diante da ofensa. Essa visão samurai da disciplina se aplica a qualquer homem, em qualquer tempo. Não importa se você não carrega uma espada, sua vida é o seu campo de batalha. Suas escolhas são as armas, seu caráter é a armadura. E a disciplina é o que garante que você não será derrotado por si mesmo, porque o maior inimigo que você enfrentará não está fora, está dentro, e ele se apresenta todos os dias na forma da procrastinação, da insegurança, da fuga, do conformismo. É contra esse inimigo que Tsunetomo nos treinava. A disciplina também permite que o homem seja confiável, e confiança é uma das moedas mais valiosas que existem. Um homem disciplinado é previsível no melhor sentido. Ele cumpre o que promete, aparece quando diz que vai, entrega o que se comprometeu. Isso constrói pontes, isso sustenta relações. Isso o diferencia em qualquer meio. Porque no mundo dos impulsivos, ser constante é revolucionário. E essa revolução começa dentro de casa, dentro da rotina, dentro de si. Não existe disciplina sem dor, mas também não existe realização sem disciplina. É preciso escolher qual dor se quer carregar, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Tsunetomo escolheu a primeira, e por isso seu nome ainda ecoa séculos depois. Ele sabia que o sofrimento da disciplina é passageiro, mas o que ela constrói é eterno. Já o conforto momentâneo do homem fraco se transforma inevitavelmente em vazio duradouro. Um vazio que nem dinheiro, nem fama, nem prazer conseguem preencher. Tsunetomo também via a disciplina como uma forma de gratidão. Gratidão pela vida, pela chance de se superar, pela possibilidade de servir. O homem que vive com disciplina é, em sua essência, grato. Ele entende que cada dia é uma nova oportunidade de se tornar mais justo, mais forte, mais sábio. E essa gratidão silenciosa se manifesta em sua dedicação. Ele não desperdiça o presente. Ele o honra com esforço, com constância, com presença, e isso transforma sua vida em uma oferenda de valor. A disciplina, no fundo, é uma escolha diária. Não é algo que se conquista uma vez e está feito. É um sim que precisa ser renovado todos os dias. E haverá dias difíceis, dias em que tudo parecerá sem sentido, dias em que o corpo vai falhar, a mente vai vacilar e o espírito vai se calar. Mas nesses dias, a disciplina se revela com mais força, porque é
Exatamente quando tudo diz pare, que o guerreiro diz continue. Não porque é fácil, mas porque é certo. Tsunetomo nos ensinou que a disciplina não é um fim em si mesma. É o caminho para se alcançar aquilo que realmente importa. É o que permite ao homem cumprir sua missão, seja ela qual for. É o que o protege de si mesmo, do mundo e de tudo que tenta desviá-lo de sua essência. A disciplina não torna a vida mais simples, torna o homem mais forte. E essa força, cultivada dia após dia, é o que o transforma em alguém que inspira, que lidera, que permanece. O mundo pode mudar, as tecnologias podem evoluir, as culturas podem se transformar, mas a disciplina continuará sendo a base de toda a grandeza. É ela que sustenta os impérios invisíveis do espírito. É ela que molda os homens que não se dobram diante do caos. É ela que constrói, no silêncio, as almas mais inabaláveis. E por isso, entre todas as virtudes, Tsunetomo a colocou no centro, porque sabia que um homem sem disciplina pode ter tudo e ainda assim não ser nada.